Se a tua dúvida é de como separar a malha de um objeto, neste vídeo veremos como isso pode ser feito de modo prático. Nós sabemos que cada objeto desse ele é composto por faces, arestas e vértices. Então, para a gente poder trabalhar as faces, arestas e vértices em um objeto, nós temos que selecionar o objeto e entrar com ele no modo chamado edição. Aqui no modo edição, a gente pode, na parte superior esquerda, ver que existem três ícones que representam a opção Vertex Select, que é a seleção de vértices, o Edge Select, que é a seleção de arestas, e o Face Select, que é a seleção de face. Então, se eu quiser selecionar a face, basta eu clicar no último ícone que está aqui, que é o Face Select, vir com o botão esquerdo e selecionar a face que eu quiser. Essa face está grudada junto ao objeto. De que forma eu poderia fazer para separar essa face desse objeto? Basta a gente clicar a tecla Y e agora, se eu selecionar essa face e ativar o Move, eu posso movimentá-la para qualquer canto aqui da área e vocês podem ver que ela está separada. Mas ela ainda faz parte do mesmo objeto que eu selecionei e entrei no modo edição. Podem ver que o Cube aparece aqui como um objeto apenas, apesar de que eu tirei a sua face dessa lateral. Para eu poder separar essa face totalmente do objeto, é necessário que com essa face separada, eu use o atalho P, eu abro o menu chamado Separate e vou usar a opção Selection. E ele vai selecionar esse objeto e separar desse objeto anterior, criando aqui na Outline um novo objeto que vai manter o nome do objeto original mais uma sequência. Posso substituir? Posso. E posso digitar a palavra lateral. Esse objeto agora não faz parte mais desse objeto cúbico, ele é um objeto individual. Para poder acessá-lo, eu tenho que voltar para o modo Object. E aqui agora eu posso selecionar cada objeto separadamente. Esse é um objeto chamado cubo e esse é aquela face que eu separei, do qual eu dei o nome de lateral. Um detalhe é que quando eu faço a separação, o objeto que eu separei vai manter o seu ponto de origem no objeto original, que é o cubo. Está bem aqui nesse centro do cubo. Então, se eu quiser fazer qualquer rotação nesse lado que eu separei, eu tenho que usar a tecla R para rotacionar, G para deslocar, S para aumentar. Notem que ele está se baseando no ponto de origem que está no centro do objeto original, que era o cubo. Então, para eu poder jogar o ponto de origem dessa lateral para o objeto, eu use aqui o clique no botão direito e venha com essa opção chamada Set Origin e selecione a opção que vai me permitir origem, vá para a geometria, que é o Origin to Geometry. Quando eu clico, o objeto, que é o ponto de origem desse que eu separei, vem para o seu núcleo. E agora, quando eu fizer a rotação, eu me baseio na rotação dele pelo seu centro de massa. Eu vou dar o Ctrl Z para voltar às ações. De que outra forma eu teria como fazer a separação não de uma, mas de várias faces ao mesmo tempo? É bem simples. Aqui no modo objeto, selecionando o cubo, esse objeto, vejam que ele está aqui representado apenas pela palavra cube. Aqui eu tenho outro objeto representado apenas pela palavra icosphere. Então, uma forma de separar todas as faces do objeto de forma prática é entrando no modo Edit Mode e aqui seleciono todo o objeto, basta eu selecionar e vir aqui em cima na opção chamada Mesh. Vocês vão encontrar essa opção chamada Split, que pode ser acionado com o menu Alt M. E aqui eu vou usar essa opção chamada Faces e Edges by Vertex. Quando eu seleciono tanto aqui em cima como aqui embaixo, agora se eu selecionar cada face e tentar movimentar, vocês vão ver que eu separo todas as faces desse objeto de forma bem prática. Não uma por uma como eu tinha feito anteriormente. Simples e prático, né, pessoal? Vamos ver outro exemplo aqui. Vou dar o Ctrl Z. E vamos voltar para o Object Mode. Eu vou ocultar o cubo. E aqui nós vamos usar esse objeto que é composto de várias faces, arestas e vértices. Esse é um objeto mais complexo e às vezes demora da gente ficar separando as faces do mesmo. Forma prática, como eu disse a vocês, é selecioná-lo, entrar no modo Edit Mode e aqui a gente pode usar a opção Mesh. Vamos em Split e vamos utilizar o Faces e Edges by Vertex. Pronto. Agora, se eu selecionar cada face desse objeto e tentar movimentar, veja que eu tenho as faces separadas, praticamente quase todas aqui junto
a nossa área 3D. Prático, né, pessoal? Nesse caso, eu posso repetir aquele passo, selecionando o pedaço que eu queira, que é a face, utilizando a tecla P e utilizando a opção Selection. Ele vai separar esse pedaço do restante aqui da malha. Mas digamos que eu desejasse aqui separar todas as faces que compõem esse objeto. Então eu poderia simplesmente usar a tecla A para selecionar todo o objeto, usar a tecla P, e em vez de usar o Selection, eu vou usar o By Illusion Paths. Quando vocês clicarem aqui, vocês vão ver que ele separa todas as faces que estão fazendo parte do nosso objeto Xsphere. Quando voltarmos para Object Mode, cada objeto desse que a gente selecionar vai ter o seu ponto de origem concentrado no núcleo do objeto original, aqui no meio. Então, para a gente fazer com que todos os pontos de origem de todas as faces que nós separamos vão para cada face, é simples, basta selecionar todo o conjunto do objeto. Aqui no modo Object, nós vamos usar o botão direito, Set Origin, Origin to Geometry. E agora todos os objetos vão ter os seus pontos de origem concentrados no seu centro de massa. Então, selecionando esse, eu posso rotacioná-lo e ele está no centro de massa dessa face aqui separada. Simples e prático. Espero que tenha entendido, bom proveito e até um próximo tutorial.